Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania em Ação. Aproveito a oportunidade para deixar a todos o convite para que visite o nosso site www.oabguarulhos.org.br e veja a programação de cursos e palestras que nós teremos para o mês de junho e julho. Hoje, conosco a doutora Margarida Duran, não vai fugir da minha perguntinha. Doutora Margarida, a criança não fala nada nesse momento de disputa de guarda? O Brasil, né, ainda está um pouco fora dos padrões. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam a criança lá, vem cá, vamos conversar. Mas já no Brasil já está essa possibilidade, inclusive com o estudo social. Né, as psicólogas e as assistentes sociais, elas entrevistam a criança, né, quando existe essa disputa e isso está ficando acirrado, então ela faz a entrevista com o pai, ela faz a entrevista com a mãe, com os avós e principalmente com a criança. E hoje já está se levando muito em consideração o que as crianças pensam. Nesse caso que eu falei para você, desse meu cliente, ela disse, e ficou no laudo que as psicólogas passaram, que ela gostava muito da mãe. Ela sentia falta da mãe, tem 5 anos a criança. Ela sente falta da mãe, ela quer ficar mais tempo com a mãe, porque a mãe tinha perdido o direito até de pernoite. Então a mãe tinha o direito de visitar a filha na casa da avó, mas não tinha o direito de pernoite. Agora, com esses estudos sociais, foi deferido a ela o direito de pernoite, então a criança já está ficando aos finais de semana com a mãe, dormindo com a mãe, e a gente está aí lutando para que ela volte, né, para a mãe. Porque é aquilo que eu disse, né, caso existe a impossibilidade momentânea, né, então a mãe perdeu realmente o poder de ficar com a mãe, a guarda provisória está com a avó, e a mãe está lutando aí para poder conseguir novamente. E isso é interessante, porque quem vai ganhar é a filha. A filha que está vendo que ela tem o amor, e a gente sempre coloca isso, né, em todas as situações. Todos amam você, a mamãe ama você, a vovó ama você, o papai ama você. E a criança ganha com isso, né? E a gente vai ver o quê? O melhor interesse da criança. Sempre isso. Eu vou insistir um pouquinho no Instituto da Guarda Compartilhada, porque é mais recente. Então eu vou fazer a seguinte pergunta. Os pais optam pela guarda compartilhada. Certo. Nessa modalidade de guarda, é necessário fixação de alimentos? Com certeza. Isso é uma coisa muito interessante que você me perguntou, Adriana. Porque existe isso. Ah, não, eu vou... E me desculpem aí os homens eu falar isso, mas vocês vão precisar levar isso com vocês e conscientizarem, porque é questão de consciência mesmo. Eles dizem, ah, não, eu vou pedir a guarda compartilhada, porque aí eu não vou pagar alimentos. Não é assim. Mesmo fixando a guarda compartilhada, existe o local que a criança vai ficar como definitivo, então vai ser definido se vai ficar realmente com a mãe ou com o pai, né? Então ela tem um local, porque a criança precisa ter uma referência. E os alimentos são devidos, são necessários até, né? Para tudo aquilo que eu já havia dito, o vestuário, a alimentação, e hoje com o princípio da isonomia, né? Os direitos são iguais, inclusive em direitos e obrigações, tanto a mãe quanto o pai devem contribuir para o melhor da criança. Então, os alimentos são devidos, sim, independente da guarda ser compartilhada ou ser unitária. Certo. E a guarda compartilhada, por ainda ser muito recente, então ainda causa um certo medo entre os pais de fazerem essa opção. Então, digamos, aquele casal que está se separando, está passando por essa experiência e optou pela guarda unilateral. Certo. Então, temos o guardião e temos aquele que vai ser responsável pela visita, pela fiscalização. Certo. Qual orientação, doutora, nós poderíamos registrar aqui hoje no programa para que esses pais definam um plano de convivência adequado para o filho? Para que seja com a finalidade de preservar o melhor interesse e o bem-estar da criança. É aí é que mora, né, o X da questão e o que vem para melhorar institutos que já estamos vendo aí no Canadá, nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, na França, que já adota esse sistema como obrigatório. Aqui no Brasil ainda existem as duas possibilidades, o unilateral ou a guarda compartilhada.
E hoje ainda estamos com a guarda compartilhada como uma exceção, e no outro caso, né? Vocês é que vão opinar, os pais é que vão opinar. Nos outros países que eu citei agora, a guarda compartilhada é a obrigatória. E a unipessoal, ela vem como uma exceção. Então, não existe a possibilidade da guarda compartilhada, aí sim o juiz vai definir pela guarda unipessoal. Então, deve ser muito bem conversado. Então, o relacionamento entre pai e mãe tem que ser sociável, pelo menos, né? No mínimo sociável. Então, o pai e a mãe, eles têm que conversar e entender que existe uma terceira pessoa que depende deles nesse momento, viu, gente? Porque quando ele tiver 18 anos, não que vá deixar de ser filho, porque não existe ex-pai e ex-filho, né? Mas ele já não vai depender tanto de você. Então, o momento de você ficar com o seu filho é agora. É agora que ele está precisando de você, é agora que ele está precisando da sua orientação. E não quando ele tiver 20, 30 anos, eu falei para o meu filho e ele não me escutou. Aí não é mais o momento. O momento é agora. Então, os pais têm que sentar para uma conversa. Acabou o relacionamento? Acabou. Deveria ter durado? Deveria, mas não aconteceu. Pode ser que no futuro volte. Eu tenho casos, né, de casamentos que se desfizeram e depois de 4, 5 anos se encontraram e estão aí juntos há mais de 10 anos, vivendo como se fosse o primeiro casamento, porque acho que uniu, né? Então, hoje as possibilidades são muitas, né? Muitas. O que nós temos é que aprender a nos conhecer, a conhecer o outro e respeitar o outro, e aí sim unirmos e vamos, como se fosse um plano de ação, né? Vamos direcionar esse plano de ação para o melhor interesse do nosso filho. Nós queremos ver o nosso filho como? Daqui 5 anos, daqui 10 anos. Eu quero ver o meu filho numa penitenciária, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Eu quero ver o meu filho dependente de droga, daqui 10 anos, 15 anos. Não quero. Então, o que nós vamos fazer, pai e mãe? Hoje nós vamos esquecer o homem e a mulher, vai entrar em campo o pai e a mãe, o genitor e a genitora. E qual é o maior interesse aqui? O filho. Então, nós vamos discutir o futuro do nosso filho, o que nós queremos de melhor para ele. Vamos direcionar, né? Então, olha, você vai buscar na escola, você é mais fácil de pegar na escola, então de manhã eu passo e pego e levo. Olha, tem uma tarefa que é mais direcionada à sua área, você pode fazer, tem um trabalho. Gente, olha o problema que a criança fica. Até uma coisa muito interessante que foi instituída nas escolas agora e que eu achei maravilhoso, não vai existir mais dia da mãe e dia do pai. Porque, gente, é um problema para a criança. Minha netinha fala assim, vó, eu preciso levar a foto do meu pai, porque agora em agosto nós temos o Dia dos Pais. Tá. Então eu tenho que ligar, né, para outra avó, olha, ela vai precisar levar fotos do pai, porque o casal não está junto. Então, nós vamos ter que nos unir. Então, veja bem, as avós também se conversam. Exato. Né? E, gente, é o bem de quem? Não é da criança? Então, o meu orgulho, né? Eu não falaria. Não sei, há 15, 20 anos atrás, talvez eu não faria isso. Hoje, eu estou vivendo essa situação. Então, eu vou entrar em contato com a outra avó para nos mobilizarmos, para pegar a foto do pai, para ela levar, para o pai não ficar sabendo. Então, a partir de muito breve, aí nós vamos ter o Dia da Família. Porque aí acaba com isso, né? E é uma dor muito grande para a criança. Mas como que eu vou convidar o meu pai? Meu pai não pode vir, minha mãe vai brigar com o meu pai. Olha a situação, gente, que as crianças enfrentam. Se para a gente essa situação já é, né, complicada, é sensível, imagine para uma criança de 4, 5 anos. O que passa na cabecinha dela? Fica muito mais difícil, Fica sem muito dúvida. mais difícil, né? Então, os pais têm que pensar nisso. Vamos esquecer o homem e a mulher, vamos entrar agora em campo o personagem pai e mãe, né? E aí, a partir desse momento, nós vamos direcionar o que vai ser bom para esse filho, qual a escola que ele vai estudar, qual a intenção dele, ou nós vamos fazer uma visita ao museu, eu vou, você não vai, você leva na escola, eu vou buscar. Para que ambos compartilhem. Atividade, por exemplo, a natação à noite, né?
O pai sai do serviço, então já que eu vou fazer natação, eu também vou levar. Na verdade, independente da modalidade, o ideal seria que os pais mantivessem a rotina o mais próximo possível do que era antes da separação. Essa é a intenção da guarda Agora, uma compartilhada. outra situação, doutora, no caso de um litígio, então a criança, ela, por exemplo, o pai vai fazer a visita e simplesmente não devolve mais. Ai, meu Deus. Ou então aquela mãe que eventualmente coloca obstáculos na visitação do pai. Então, como é que nós podemos resolver isso juridicamente? Quais são as opções daqueles pais que estão passando por uma situação como essa? No caso da devolução, né? O pai tem o direito de pegar o filho no final de semana, e aí domingo 8 horas, 9 horas, 10 horas, meia-noite, e esse pai não aparece com essa criança. Gente, olha, é terrível. As mães ficam assim no desespero que vocês não têm noção. Nesse caso, existe a ação de busca e apreensão do menor, né? E agora já tem até instituição de multa, né, de extradição, no sentido assim, não de que ele pague a multa porque ele não devolveu a criança, mas de que seja um valor efetivamente alto para que ele não cometa esse ato. Por quê? Existe toda a rotina que vai ter ali depois. Esse é o caso da não devolução. E no caso que a gente percebe aí das mães que ficam falando mal dos pais para os filhos, vocês não sabem o problema que vocês estão causando na cabecinha dos seus filhos. Existe agora a alienação parental, né, que está aí muito em alta, e é verdade, isso acontece muito, das mães ficarem difamando o pai, o seu pai é isso, o seu pai é aquilo, e a criança acaba anulando aquela figura que fica, o meu pai é o meu pai herói, e depois não é mais. Então existe o instituto, procura um advogado, né, Adriana? Não façam nada aí de loucura, que a gente vê aí as grandes violências e agressões por conta dos filhos, não façam isso. Procure um profissional que vá dar instrução para você, que você vai saber qual é o passo, e também pelo caso de não rescindir mais, né, de não ter a reincidência desse ato, né? Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao fim desse nosso terceiro e último bloco, então nós gostaríamos que a doutora Margarida fizesse as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito a presença de estar aqui, como eu disse, é um assunto que eu gosto muito, e eu vou citar, para encerrar e ser breve, porque eu gosto de falar muito, a frase da professora Maria Berenice Dias, que ela diz que a dignidade da pessoa humana tem na família o seu solo para florescer. E a família é a base de tudo. E se realmente não puder, né, a família entrar, e não entendam família, o casamento, né? A família é o pai, é a mãe, a avó, o vô, e tem toda a extensão aí, que a criança tem o direito de conviver com isso, sem afetar, né, e sem discutir aí o pai e a mãe. Vamos realmente levar em consideração a criança, que é o nosso futuro, e que a gente vai depender deles depois no futuro também, né? E aí vem o Estatuto do Idoso, que eu tenho certeza que já deve ser algum tema que depois vai vir aqui para vocês. Então, cuidem muito bem das crianças, né? E eu digo que vó, né, a avó, no meu caso, é mais do que mãe, né? A gente teve a possibilidade de ser mãe e depois Deus nos oferece a oportunidade de desfrutar, né, dos netos mais do que desfrutamos dos filhos. Então, muito obrigado a todos. E espero que tenhamos esclarecido aí algumas dúvidas que têm surgido em todos. Nós agradecemos a sua presença, doutora Margarida, esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades e que todos tenham aí essa reflexão no decorrer da semana sobre a importância da família, na qual a lei que deve imperar realmente é a lei do amor. E na lei do amor não se admite exclusões, é o contrário, é a troca efetiva de convivência, de afeto, é isso que é importante. Então, até o próximo programa, e lembre-se sempre que nós temos um canal de comunicação, tanto pelo e-mail que aparece aí no seu vídeo, como também pelo telefone. Mande suas sugestões de temas. Os programas são sempre feitos para você. Até a próxima semana.